Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aulinha, continuando aí sobre a questão dos sindicatos, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as entidades sindicais. Gente, nós vimos que na outra aula, nós analisamos lá os princípios, né, do direito coletivo do trabalho, fizemos uma análise também interessante aí sobre a liberdade sindical, liberdade associativa e a criatividade, vimos os princípios também ali da criatividade, da adequação setorial negociada e assim por diante. Hoje nós vamos falar um pouquinho das entidades sindicais, gente. Qual a natureza jurídica, o conceito de uma entidade sindical? Bom, uma entidade sindical, gente, ela possui uma natureza privada, ela não é uma natureza coletiva, né? Ele é um ente coletivo de natureza privada e que visa aí o resguardo dos direitos de seus associados, tá? Como se dá, então, essa estrutura dos entes sindicais aí no nosso modelo brasileiro? Bom, a doutrina majoritária, né, ela coloca a estrutura sindical brasileira de uma forma piramidal, quer dizer, temos lá uma pirâmide, onde na base da pirâmide encontram-se os sindicatos, um pouquinho acima estão as federações e lá em cima as confederações, como eu já tinha conversado com vocês a respeito disso lá na nossa primeira aula, tá bom? Então, essa estrutura sindical, não se esqueçam, ela é em forma de pirâmide, tá? Temos o dispositivo, que é o artigo 8º da Constituição Federal, ali no seu inciso 2, que diz aí respeito ao princípio da unicidade sindical. O que quer dizer isso aí? Que o sindicato, ele pode existir dentro de uma mesma base territorial, tá? Que é minimamente aí um município, tá? Mas não é possível que tenha mais de um sindicato representando a mesma categoria de trabalhadores. Tá? Então, vamos lá ler o artigo 8º, inciso 2 da Constituição Federal. Então, tá lá assim, que é livre a associação profissional sindical, observado o seguinte: é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, quando for inferior à área de um município, isso não pode existir, não pode ter aí um sindicato numa área inferior, né, à área de um município, numa base inferior à área de um município, mas quando for maior, sim. Porém, não pode existir dois sindicatos representando a mesma categoria, tá? Das mesmas profissões, da mesma profissão dos empregados, tudo bem? Bom, esse princípio, gente, dessa unicidade sindical é uma das matérias mais criticadas pela doutrina, pela jurisprudência, porque é exatamente dentro daquilo que nós já havíamos conversado lá na primeira aula, pelo fato de que o Brasil ele não é, infelizmente, ratificante aí da Convenção 87 da OIT. Vocês lembram que eu comentei com vocês a respeito dessa convenção, né? 87 aí da OIT, que o Brasil não faz parte, ele não é ratificante, e que permite, então, essa convenção, a pluralidade sindical. Quer dizer, ter mais de um sindicato, né, na mesma base territorial aí, de uma mesma categoria de empregados, por exemplo. Essa convenção, ela permite isso, ela permite essa pluralidade, quer dizer, ela permite que tenha dentro de uma mesma base territorial mais de um sindicato que represente a mesma categoria profissional. Aqui no Brasil, nós não permitimos isso. Além dessa pluralidade que essa OIT ela permite, que essa convenção permite, ela ainda permite que tenha um sindicato apenas que abarque toda uma base territorial, quer dizer, que abarque todo o país, tá? O que não é o nosso caso. Então, nós temos aqui que temos que ter um sindicato para cada categoria profissional, dentro ali da sua base territorial. Ela não vai abarcar todo o país, não é uma única. Não podemos, então, confundir, né, a unicidade sindical, aqui no caso, né, com aí essa unidade sindical. Essa unidade sindical diz respeito aí a essa Convenção 87, onde ela pode existir apenas uma unidade sindical representando tudo, tá? Então,
São esses 3 princípios da pluralidade, da unidade e da unicidade. Qual que o Brasil ele admite? Ele admite o da unicidade, tá? Ele adotou esse princípio, não se esqueçam disso, tá? Dessa forma, gente, ele engessa, então, a criação aí de mais sindicatos aí no ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, nós temos que ter aí um sindicato para cada base territorial, representando aí a mesma categoria, tudo bem? Nós temos também alguns dispositivos aí na CLT, que são os artigos 515, 533, 534 e 535, que eu vou colocar para vocês ali nos slides. Vamos dar uma olhadinha nesses artigos, então? Então, vamos lá. Abram, por gentileza, aí a CLT de vocês. Vamos lá para o artigo 515. O artigo 515, então, ele diz o seguinte: as associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidas como sindicatos. A. Reunião de 1/3, no mínimo, de empresas legalmente constituídas, sob a mesma forma individual ou de sociedade, se tratar de associação de empregadores, ou de 1/3 dos que integrem a mesma categoria ou exerçam a mesma profissão liberal, se tratar de associação de empregados ou de trabalhadores ou agentes autônomos ou de profissão liberal. B. Duração de 3 anos para o mandato da diretoria. Não esqueçam desse prazo. A duração, gente, para o mandato de diretoria de um sindicato é de 3 anos, tá? Não menos e não mais que isso. C. Exercício do cargo de presidente por brasileiro nato. Então, o presidente ele tem que ser brasileiro nato. E dos demais cargos de administração e representação por brasileiros. Daí não necessariamente precisa ser brasileiro nato. Parágrafo único. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá, excepcionalmente, reconhecer como sindicato a associação cujo número de associados seja inferior ao 1/3 a que se refere à linha A. Então, diz lá na linha A que tem que ter ali 1/3, né? Aqui, mas no caso, tem o parágrafo único que faz uma exceção, que o ministro do Trabalho, ele pode reconhecer, né, excepcionalmente, aí vai de caso a caso, excepcionalmente, ele pode reconhecer como sindicato aí uma associação cujo número de associados seja inferior ao 1/3 a que se refere à linha A. Então, isso aqui já é, então, uma exceção, tudo bem? Vamos agora para o artigo 533. Então, o artigo 533 da CLT. Constituem associações sindicais de grau superior às federações e confederações organizadas nos termos desta lei. Então, vocês se recordam que nós já falamos sobre as associações e sobre as confederações lá na primeira aula e também falamos sobre esses princípios aí que abarcam, né, esses 2 entes, tá? O 534 é facultado aos sindicatos quando, em número não inferior a 5, desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação. Prestem atenção. Então, para haver uma organização aí para federação, gente, não pode ter, então, um número inferior a 5, desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas. Não pode ser, então, profissões que não tenham aí conexão, que não sejam similares ou que não sejam idênticas. Se for, caso contrário, não poderá, então, ser formado aí o sindicato, tá? No parágrafo 1º, se já existir federação no grupo de atividades ou profissões em que deva ser constituída a nova entidade, a criação dessa não poderá reduzir a menos de 5 o número de sindicatos que aquela devam continuar filiados. Então, se já existir uma federação do grupo, tá, dessas atividades ou profissões, né, a nova entidade, então, para sua criação, não pode reduzir a menos de 5 o número de sindicatos. E no parágrafo 2º, as federações serão constituídas por estados, podendo o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio autorizar a constituição de federações interestaduais ou nacionais. Já no parágrafo 3º, temos que é permitido a qualquer federação, para o fim de lhes coordenar os interesses, agrupar aí os sindicatos de um determinado município ou região,
a ela afiliados, mas a União não terá direito de representação das atividades ou profissões agrupadas. Então, a União aqui não tem direito aí à representação, tá? Dessas atividades aí. Já o artigo 534, nós acabamos de ler, o 535, gente, diz sobre as confederações. Então, as confederações, elas se organizarão com no mínimo de 3 federações e terão sede na capital da República. No parágrafo 1º ali, as confederações formadas por federações de sindicatos de empregadores denominar-se-ão Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional de Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional de Transportes Terrestres, Confederação Nacional de Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional de Empresas de Crédito e Confederação Nacional de Educação e Cultura. Já no parágrafo 2º, diz o seguinte: as confederações formadas por federações de sindicatos de empregados terão a denominação de Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres e também Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicação e Publicidade, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura. No parágrafo 3º, denominar-se-á Confederação Nacional das Profissões Liberais e reunião das respectivas federações. E no parágrafo 4º, as associações sindicais de grau superior da agricultura e pecuária serão organizadas na conformidade do que dispuser a lei que regular a sindicalização dessas atividades ou profissões, certo? Então, esses artigos da CLT, seria bom vocês darem uma olhadinha, tá? Para entender um pouquinho mais sobre aí essa questão das confederações, tudo bem? Não se esqueçam da estrutura piramidal, sindicato, federação, confederação lá em cima, tá? Gente, eu queria fazer uma observação aqui para vocês. As centrais sindicais, elas não fazem parte da estrutura sindical brasileira, tá? Então, quando a gente fala em central sindical, elas não fazem parte aqui dessa estrutura piramidal, que é o sindicato, federação e confederação. Elas são entidades de representação geral dos trabalhadores, mas não fazem parte, gente, dessa estrutura sindical piramidal. Não se esqueçam disso, tá? Com relação aí à central sindical, nós temos uma lei, que é a lei aí 11.648 de 2008, vou disponibilizar aí para vocês, deem também uma lida nessa lei, 11.648 de 2008, tá? Lá no artigo 1º dessa lei, eu vou dar uma lida para vocês entenderem aí melhor. Artigo 1º. A central sindical, entidade de representação geral dos trabalhadores constituída em âmbito nacional, terá as seguintes atribuições e prerrogativas. Prestem atenção, então, nas atribuições das centrais sindicais. 1. Coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ela afiliadas. E 2. Participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores. Não é qualquer assunto, então, que elas podem ser discutidas. Tem que ter um interesse geral dos trabalhadores, então, para essa central sindical, ela poder fazer parte aí, poder discutir sobre esses assuntos, tá? No parágrafo único, considera-se central sindical, para os efeitos do disposto nesta lei, a entidade associativa de direito privado, composta por organizações sindicais de trabalhadores. Então, vocês entenderam? As centrais sindicais, como eu já havia falado para vocês, não fazem parte da estrutura sindical brasileira. Ela tem essa leizinha própria, essa lei é bom aí vocês darem uma olhada, vocês entenderem aí o porquê que ela não faz parte aí dessa estrutura piramidal. É muito simples, tá bom? Bom, veja então como essa própria lei aí, gente, das centrais sindicais, não colocam, então,
essas centrais como ente, né, dessa estrutura aí sindical. Eles não podem negociar coletivamente, gente, não se esqueçam disso. As centrais sindicais nunca negociam coletivamente, tá? Somente participam e não negociam, tudo bem? Quem negocia é o sindicato, tá? Bom, aqui no artigo 4º dessa lei, então, está dizendo que não há intervenção do Estado para a criação da central sindical, que é aquilo que a gente havia falado também na primeira aula, sobre a não intervenção do Estado, né? Deixa eu ler aqui para vocês o artigo 4. A aferição dos requisitos de representatividade de que trata o artigo 2º desta lei será realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Parágrafo 1º, o Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, mediante consulta às centrais sindicais, poderá baixar instruções para disciplinar, então, aí os procedimentos necessários à aferição dos requisitos de representatividade, bem como para alterá-los com base na análise dos índices de sindicalização dos sindicatos filiados às centrais sindicais. Tudo bem? No parágrafo 2º, ato do Ministro do Estado do Trabalho e Emprego divulgará anualmente relação das centrais sindicais que atendem aos requisitos de que trata, então, o artigo 2º dessa lei, indicando seus índices de representatividade. Vocês entenderam como é importante ler essa lei? Tá? Ela é uma lei, ela é pequena, dá para ler, vocês conseguem em 5 minutos entender o que está escrito nisso aqui. É muito simples, basta vocês entenderem, então, que as centrais sindicais não fazem parte, então, gente, da estrutura sindical, tá? Bom, então, falando sobre aí essa questão do registro, então, dessas atividades, quando do registro, então, dessas centrais, não poderá, então, ser aí idêntica, né, e a atividade, né, dos trabalhadores, nem conexa nem similar, como eu já havia falado para vocês ali dos sindicatos, não poderá ser idêntica às profissões, gente. Isso aí será analisado, como eu coloquei lá para vocês, por uma excepcionalidade, tá? O artigo 570 da CLT, no seu parágrafo único, fala ali sobre a identidade da atividade. Vamos lá para o artigo 570, parágrafo único da CLT. Os sindicatos constituir-se-ão normalmente por categorias econômicas ou profissionais específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o artigo 577, ou segundo as subdivisões, que, sob proposta de comissão do enquadramento sindical de que trata o artigo 576, forem criadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Aqui tem 2 súmulas que estão ligadas a esse artigo. É a súmula 374 do TST, que fala sobre a norma coletiva, categoria diferenciada, sua abrangência, que diz que o empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. Essa súmula é muito importante. Eu vou colocar também para vocês aí, vou colocar todos os dispositivos nos slides, como eu sempre faço para vocês. Então, prestem atenção, gente. Aquele empregado que é integrante de uma categoria profissional diferenciada, ele não possui, então, o direito de requerer aí do seu empregador as vantagens previstas ali no instrumento coletivo, né, entre empregador e sindicato, tá? E temos também a OJ9 da SDC do TST, que diz sobre o enquadramento sindical e incompetência material da Justiça do Trabalho. O dissídio coletivo não é meio próprio para o sindicato vir a obter o reconhecimento de que a categoria que representa é diferenciada, pois esta matéria, enquadramento sindical, envolve interpretação de norma genérica, notadamente do artigo 577, tá? Então, ali, o dissídio coletivo ele não é meio próprio para o sindicato ter esse reconhecimento de que a categoria aí que ele representa é diferenciada, tudo bem? Aqui no artigo 570, nós temos um parágrafo único, que diz o seguinte: quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões
se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério da especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do quadro de atividades e profissões. Então, quer dizer ali, quando aquela categoria, tá? Seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições que elas não se possam sindicalizar eficientemente, né? Que tenha uma eficiência aí nessa sindicalização, pelo critério da especificidade da categoria, quer dizer, quando aquela categoria é uma categoria específica, ela pode sim ser reconhecida, tá? Então, como similar ou como conexa, tudo bem? Bom, aqui... atividade, nós temos um artigo da CLT, que é o artigo 581, que fala sobre atividade preponderante. Vamos lá para o artigo 581 da CLT. Para os fins do item 3 do artigo anterior, as empresas atribuirão parte do respectivo capital às suas recursais, filiais ou agências, desde que localizadas fora da base territorial da entidade sindical representativa da atividade econômica do estabelecimento principal, na proporção das correspondentes operações econômicas, fazendo a devida comunicação às delegacias regionais do trabalho, conforme localidade da sede da empresa, sucursal, filial ou agenciais. Aqui, no parágrafo 1º e parágrafo 2º, que é importante a gente entender. Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se em relação às correspondentes sucursais, agências ou filiais na forma do presente artigo. Então, vamos supor que tem uma empresa que ela realiza diversas atividades econômicas, tá? E dentro dessa empresa existem várias categorias de profissionais. Quando isso acontecer, gente, cada profissional dessa empresa vai ser representado pelo sindicato da sua própria categoria, tá? Não vai ter um sindicato que represente ali a empresa em si. Cada profissional, por exemplo, tem uma empresa que tem lá um arquiteto, tem uma empresa que tem o engenheiro civil, tem uma empresa que tem o soldador, tem a empresa que tem a pessoa que faz a venda dos produtos dessa empresa. Então, cada um deles será representado pelo sindicato ali da sua categoria, da sua profissão, tá? E no parágrafo 2º, entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam exclusivamente em regime de conexão funcional. Então, quando essa atividade preponderante, quando tiver uma atividade que é a principal, a que se supera perante as outras dentro da empresa, né? Aí então sim, a operação, com a operação dessa atividade, o objetivo final, aí sim, ela vai ter um sindicato representando ela, tá? Aqui na atividade preponderante já falamos então, e aí as pessoas perguntam a forma de custeio dos sindicatos. Como que é feita então essa forma de custeio dessas entidades sindicais? Gente, primeiro é o imposto sindical, que a gente já falou sobre isso. Segundo é a contribuição confederativa, que também nós falamos sobre isso, que é o artigo 8º, né, o inciso 4º lá da Constituição Federal, tá? E temos também a súmula vinculante aí 40 do STF. Aí temos também uma contribuição assistencial, que é o artigo 545 da CLT, e temos também uma contribuição associativa, que é o artigo 548, a linha B da CLT. Vamos dar uma olhadinha nesses dois aqui da CLT, que já que a CLT tá aqui na mão, não custa dar uma olhadinha aqui. Então, vamos lá para o artigo 545 da CLT. Vou ler para vocês aqui, tá? Artigo 545 da CLT, diz respeito, então, à contribuição assistencial, tá? Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados, desde que,
por eles devidamente autorizados, então quer dizer, tem que ter autorização do empregado, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. Então quer dizer, o empregado deve ser notificado e ele deve dizer lá se ele quer contribuir ou se ele não quer contribuir, então, com essa contribuição aí assistencial do artigo 545 da CLT, tá? Então, nós temos aqui também o artigo 548 da linha B. Vamos lá para o 548, gente. A linha B. Constitui, então, o patrimônio das associações sindicais as contribuições dos associados na forma estabelecida nos estatutos ou pelas assembleias gerais, tá? Quanto ao imposto sindical, nós já comentamos, e também quanto à contribuição confederativa, já também comentamos na nossa primeira aula lá. Então, gente, é dessa forma aqui, tá? Que o sindicato, ele se mantém financeiramente, tá? Com todas essas contribuições aqui. Não esqueçamos, imposto sindical, contribuição confederativa do artigo 8º, inciso 4º, e súmula vinculante 40 do STF, da contribuição assistencial do 545 da CLT, que eu acabei de ler para vocês, que o empregado ele pode ou não querer contribuir, tem que ser notificado para isso, e também a contribuição associativa do 548, a linha B ali da CLT. É assim que o sindicato sobrevive, ok? Gente, quanto à substituição processual dos entes coletivos, o que quer dizer isso? Nós tínhamos uma súmula 310 do TST, que tinha um entendimento muito restrito a respeito dessa matéria, tá? Sobre a substituição processual dos entes sindicais. Essa súmula ela foi cancelada, por quê? Porque era muito restritiva aí a substituição desses sindicatos, tá? Para o TST, então, ele deu aí ao sindicato uma liberdade ampla, tanto administrativa como processual. Gente, lembrem-se, essa representação sindical não quer dizer, gente, que ele tenha capacidade postulatória, como um advogado, por exemplo. Então, representação sindical, ele vai representar o empregado ou um grupo de empregados, tudo bem? Já a capacidade postulatória, ela só cabe ao advogado, tá? Então, não confundam nunca representação sindical com substituição do advogado, gente. Não se pode substituir o advogado pelo sindicato, tá bom? Gente, temos aqui também uma OJ 121 da SDI, que diz respeito aí a pleitear e a diferença de adicional de insalubridade. O sindicato, ele pode agora pleitear diferenças do adicional de insalubridade. Vai lá, por exemplo, um grupo lá no sindicato fala, olha, nós não estamos recebendo o adicional de insalubridade em grau máximo, que teríamos direito, estamos recebendo aí em 20% apenas. Como que nós podemos fazer? O sindicato, ele pode representar esse grupo, ele pode pleitear, tá? Esse adicional de insalubridade, ele tem poder para isso. Isso aqui tá na OJ 121 da SDI, lá do TST, tá? E também temos também aí a OJ 359 da SDI do TST, que é de grande importância, porque fala que, eventualmente, o sindicato, ele pode ajuizar aí demanda, gente, para pleitear direito. Porém, essa demanda, ela é extinta sem resolução do mérito. Vamos supor que ela seja extinta sem resolução do mérito, tendo em vista aí a ausência de um dos requisitos regulares para entrar aí, para ter esse direito de ação. Nesse caso, então, ao ser extinto esse processo por ilegitimidade ativa, ainda assim a prescrição ela é interrompida, tá? Então, ainda que o ente sindical ele seja considerado parte ilegítima para ajuizamento dessa ação, a interrupção da prescrição e recomeça, então, a correr tudo de novo, a partir aí do trânsito em julgado da decisão que reconheceu aí essa ilegitimidade do sindicato. Isso aqui é muito importante por parte processual, tá? É possível que, então, o sindicato ele entre com ação em nome da categoria ou de um empregado apenas. Gente, essas foram as considerações da nossa aula de hoje, tá? Me desculpem, estou sem microfone, espero que vocês tenham entendido
o que eu falei aqui para vocês. Teremos outra aula a respeito de sindicato, porque é direito coletivo, porque é um assunto muito amplo, como eu já coloquei para vocês. E os principais dispositivos eu vou disponibilizar para vocês aí nos slides, tudo bem? Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Um abraço em todos vocês e bom feriado!